Boa noite, paz do Senhor. Quero, nessa oportunidade, trazer uma reflexão para mim e para você. E nessa reflexão eu quero aqui dar início fazendo uma pergunta, expondo uma pergunta que você e eu podemos responder aí no nosso íntimo. O que nós temos ofertado? O que nós temos dado para Deus? A oferta é algo muito voluntário, né? A oferta é algo muito que está relacionado à nossa predisposição de dar. A oferta não está relacionada a valores, a quantidades, absolutamente a nenhum tipo de regra. Mas oferta é algo que você dá, que você coloca, que você contribui. É óbvio que quando nós falamos de oferta, nós automaticamente relacionamos isso a dinheiro, nós automaticamente relacionamos isso a finanças. E não tem nada de mais e não tem nada de errado relacionar a palavra oferta a finanças, a dinheiro. Não é esse âmbito aí, não é nesse aspecto que eu quero entrar. Mas é importante nós entendermos que a oferta, ela também está relacionada àquilo que nós oferecemos para Deus diante de tudo que nós temos, diante daquilo que nós possuímos. A oferta, ela está relacionada ao nosso tempo. A oferta, ela está relacionada às nossas vidas. A oferta, ela tem relação ao nosso ministério. Enfim, tudo aquilo que faz parte, tudo aquilo que me leva a colaborar, que me leva a dar, que me leva a dispor algo para o meu Senhor, então isso automaticamente ela recebe o nome de oferta. Seja ela relacionada a bens, a finanças, ou então seja ela relacionada a algo muito particular meu, da minha vida, como eu disse aqui, do meu tempo, enfim, da minha mão de obra e aí por diante. E eu quero, nesse momento aqui, de uma maneira muito simples, muito rápida, usar o exemplo da igreja primitiva. Usar o exemplo da igreja que originou tudo isso. Da igreja que serve, que afinal de contas devia servir de exemplo para mim e para você. Porque é a doutrina dos apóstolos. Não é assim? É assim que a Bíblia fala, nós vamos ler a respeito disso. Eu quero usar o exemplo dessa igreja. Eu quero usar o exemplo dessa igreja. Eu vou usar aqui o exemplo da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos e também o exemplo da igreja de Coríntios, que está relacionado lá em 2 Coríntios, para que a gente possa estar entendendo um pouquinho a respeito disso. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Preste atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto
entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Daí uma prévia da igreja primitiva. Igreja esta que tinha em comum a comunhão. Igreja esta que tinha em comum justamente isso que eu comecei abordando aqui no começo. A oferta. Nós vemos aqui que eles eram unânimes no partir do pão, no dar, no oferecer, no se colocar à disposição. E a igreja, ela crescia. Isso é algo interessante que me chamou muita atenção. A igreja, ela crescia, o Senhor acrescentava-lhes as pessoas que iam sendo salvas. A Bíblia não fala que eram acrescentados ali a esta igreja que ofertava, que dava, que compartilhava, que se mostrava extremamente, uma igreja que doava. A Bíblia não fala, não relata que acrescentava ali pessoas que simplesmente estavam com eles, ou estavam associados a eles porque eram simpatizantes, gostavam do que eles falavam, do que eles viviam. Não. A palavra fala que o Senhor acrescentava a eles o número de pessoas que iam sendo salvas. Quando eu falo de salvação, meu querido, quando eu falo de salvação, o sinônimo de salvação, ele traz para mim e para você uma vida cristã caracterizada por marcas. Ele traz para mim e para você uma vida cristã caracterizada por marcas que evidenciam o governo de Cristo na minha vida. Então, as pessoas que recebiam dessa oferta, as pessoas que experimentavam dessa oferta, as pessoas que estavam juntos com eles para experimentar, para usufruir de todas essas ofertas que eram dadas por eles de uma forma unânime. Então elas alcançavam salvação, porque era caracterizada na vida delas características de um verdadeiro cristão. Eram caracterizadas na vida delas marcas de Cristo. As marcas de Cristo eram vistas na vida delas. Isso fazia com que elas não eram simplesmente meros frequentadores, meros simpatizantes desta igreja apoiada na doutrina dos apóstolos, que era uma igreja que ofertava, que dava, mas essas pessoas, elas não eram meros simpatizantes, meros frequentadores, mas eram pessoas que carregavam com elas as marcas de Cristo, porque afinal de contas, elas são consideradas como salvas. Elas são consideradas como salvas. Eu queria ler com você também em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, no capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, o versículo de 1 a 7. Fala da oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz assim: Também, irmãos,
vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Está aí um exemplo típico da igreja de ofertar, de dar. É interessante que essa igreja, relacionada aqui nesse texto que nós lemos, ela oferece justamente aquilo que vai além das suas condições. Ela oferece, ela se dá primeiramente a Deus, e da mesma forma como ela se dá a Deus, ela também oferta, ela também se oferece às outras igrejas, às igrejas da Judéia. O que nós temos ofertado? O que nós temos dado? O que nós temos oferecido? Haja vista que fica o exemplo, meu querido, de igrejas, de agrupamento de pessoas em que entendiam que eles estavam ali juntos, unidos, porque era fundamental, era extremamente importante para que eles viessem a exercer o ato de ofertar, de dar. Agora, eu disse aqui no início que a oferta, ela não está relacionada a valores. A oferta, ela não está relacionada à quantidade, mas a oferta, ela está relacionada a algo que eu venha a dar além das minhas condições. E eu não estou falando aqui nesta noite, em hipótese alguma, de questões financeiras. Eu estou falando da tua vida. Eu estou falando daquilo que você pode ofertar como pessoa. Eu estou falando daquilo do que você pode ofertar como homem e como mulher. Nunca foi tão importante a sua oferta para a igreja, para o corpo. Nunca foi tão importante você ofertar aquilo que vai além das suas condições. Essa igreja, a igreja de Macedônia, ela fez isso. Ela ofertou o que ela não tinha. E é interessante que fala que eles deram de si mesmo. De si mesmo. Eu acredito que é óbvio que eles devem ter ofertado mantimentos, eles devem ter ofertado uma ajuda financeira, mas além disso, eles ofertaram também aquilo que eles tinham como pessoa, como seres humanos. E é nesse ponto justamente que eu quero fazer você e eu refletirmos. O que temos ofertado como pessoas, muitas vezes deixamos ali no gasofilácio, no envelope, a nossa oferta, o nosso dízimo, mas o que temos ofertado como pessoas, para que seja expressa através da minha vida e da tua vida a verdadeira igreja.
para que seja vista na minha vida e na tua vida a verdadeira igreja. Igreja aquela que se dispõe a se dar aquilo que está além do que ela pode, dar aquilo que está além das suas condições. Nós lemos aqui no capítulo 8 que foi em superabundância tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado e no amor para convosco. Coisas que não estão relacionadas a bens, que vão além disso, mas que é necessário que a igreja, que sou eu e que é você, venha estar disposta a ofertar. Se existe uma característica fundamental daquela igreja que estava calçada na doutrina dos apóstolos, como nós lemos lá em Atos no capítulo 2, se existe uma característica que faz com que nós venhamos a enxergar que ela esteja calçada, essa característica é o fato de ofertar, de se dispor a dar. Dou o que tenho, dou o que sou, dou o que sei. Eu tenho conversado com alguns amigos pastores e uma das dificuldades maiores que a igreja tem enfrentado, isso já há um bom tempo, é o fato de não termos pessoas preparadas para assumirem uma classe de escola dominical. Pessoas preparadas, pessoas que tenham habilidade para agir com isso. Porque, afinal de contas, uma escola, como diz o nome, escola dominical, ela não é um culto, mas ela é sim um período de ensinamento. E para que isso aconteça, é necessário que a pessoa tenha esse talento. E a Bíblia registra isso quando ela fala que o talento, ele é dado e ele se apresenta de várias formas. Uns são mestres, outros pregadores, outros missionários e aí por diante. Isso é fato. E a igreja tem enfrentado uma dificuldade porque ela não tem encontrado pessoas que têm essa habilidade para que possam ensinar, que tenham um ministério de ensino da palavra do Senhor. Será que não está faltando ofertarmos um pouco mais? Será que não está faltando ofertarmos do nosso talento? Homens e mulheres professores, formados, que têm essa habilidade, que têm esse conteúdo na vida deles. Será que não tem faltado ofertar essa habilidade, esse dom que Deus deu para a igreja, para o propósito inicial da igreja que nós lemos em Atos, que era estar tudo em unanimidade, em comum acordo? Isso é apenas um exemplo que eu estou citando aqui neste momento, mas que é uma grande realidade. Vivemos tempos em que todos querem apenas receber. Vivemos tempos em que todos apenas se dispõem a ir, a congregar, a estar apenas pelo simples fato de receber. Meu amado, minha amada, a grande marca da igreja calçada na doutrina dos apóstolos era dar e não receber. Era ofertar e não receber. A igreja de Macedônia, ela foi citada em Coríntios porque chamou a atenção de Paulo o fato dela se dispor a dar aquilo que ela nem tinha.
aquilo que ia além das suas condições, sejam elas financeiras, pessoais, relacionadas a talentos e aí por diante. O que temos esperado para ofertar? O que teremos esperado para dar? Afinal de contas, é uma regra que nós aprendemos desde muito novos, que é dando que se recebe. Queremos receber e queremos receber da melhor qualidade, mas em nenhum momento nos expomos a dar, porque o dar requer de mim e requer de você tempo. O dar requer de mim e de você sacrifício. O dar requer de mim e de você o fato de sermos constantes e aí por diante. O dar requer de mim e de você algo a mais. Isso que chamou a atenção de Paulo com relação à igreja da Judéia. Aliás, a igreja da Macedônia. Foi isso que chamou a atenção. Indo além das suas condições, indo além daquilo que ela podia. Eu quero ler com você Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 32. Atos, capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 32. A Bíblia diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Mais um registro da generosidade, mais um registro de que a igreja, a base da igreja constituída, não é isso que vivemos hoje. Não é isso que foi transmitido através da doutrina dos apóstolos para mim e para você. A base que foi largada, o legado que foi deixado, era de uma igreja que ofertava, dava de tudo o que tinha, dava de todos os seus talentos, dava de todas as suas condições para que outros viessem a ser beneficiados. E assim como nós lemos em Atos no capítulo 2, era acrescentado dia após dia o número daqueles que eram salvos. Não o número daqueles que apenas frequentavam. Não o número daqueles que apenas simpatizavam. Mas o número daqueles que eram salvos. Queremos que as pessoas sejam salvas, queremos que a nossa casa seja salva, queremos que os nossos amigos sejam salvos, mas não estamos dispostos a ofertar. Um dos princípios para que haja salvação, um dos princípios para que tenha pessoas salvas, é que eu e você venhamos a ofertar. Uma oferta generosa, uma oferta sacrificial e uma oferta constante. Tem que haver generosidade em mim e você, senão estamos nos enganando. Tem que haver um sacrifício na minha oferta, senão estamos nos enganando. Eu tenho que deixar algo de lado para sacrificar. Eu tenho que deixar muitas vezes o meu tempo, os meus prazeres para sacrificar. E isso tem que ser constante. Não basta apenas sacrificar num dia. Não basta apenas
ofertar uma oferta generosa e sacrificial num dia, mas é necessário que isso faça parte de uma forma constante. É necessário que isso seja algo que faça parte da conduta da igreja que sou eu e você. O que você tem ofertado? O que você tem dado? O que você tem disposto para que seja acrescentado ao número daqueles que creram, as pessoas que vão ser salvas? O que você tem ofertado? O que você tem dado? Restos? Sinto muito, meu querido, te informar aqui nesta noite. O corpo não precisa de restos. Restos do seu tempo. Restos da sua sabedoria. Restos do seu talento. O corpo não necessita disso. O corpo precisa, a igreja precisa, porque isso foi deixado como legado para mim e para você, que nós venhamos a dar aquilo que nós, da mesma forma que nós damos ao Senhor, que nós venhamos a oferecer ao outro. Que nós venhamos a oferecer ao outro. Assim que aprendemos com a igreja da Macedônia, relatada em 2 Coríntios, como eu li aqui. Nessa noite aqui eu quero deixar essa pergunta. E nessa noite eu quero fazer você e eu refletirmos a respeito daquilo que nós temos ofertado, daquilo que nós temos dado, daquilo que nós temos oferecido, para que venha a ser acrescentado o número de pessoas a serem salvas. Que Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.